Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso. Rodada cheia do Brasileirão. O Cruzeiro foi derrotado por 2-1 pelo Atlético do Paraná, que fez 2 gols em 10 minutos. Né? E no segundo tempo o Cruzeiro jogou muito bem, melhorou muito, fez o gol com o Neise, quase empatou. Mas essa derrota você pode botar na conta do Tite. Isso é um estrago que o Tite fez no Cruzeiro. Em 21 pontos disputados, o Cruzeiro ganhou apenas 3. Perdeu 18 pontos, né? E está numa situação delicadíssima no campeonato. Se o Inter empatar hoje ou ganhar, o Cruzeiro vai ser o lanterna. O Inter está jogando com o Santos. É uma situação delicadíssima, mas como alento, o Cruzeiro já fechou a contratação de Arthur Jorge, técnico bicampeão com o Botafogo, né? Campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, um baita treinador, um treinador do tamanho do Cruzeiro, né? Ninguém tem bola de cristal para saber se vai dar certo, mas que a tendência é que dê certo, isso é garantido, né? 95% de chances de dar certo, porque é um treinador ético, sério, competente, estudioso, moderno e que vai saber fazer esse time do Cruzeiro jogar, porque o Cruzeiro tem grandes jogadores, sim. Mostrou isso ano passado. Tite deixou terra arrasada. Data FIFA será fundamental. Igor Figueiredo, perfeito. Cruzeiro conseguiu contornar com o clube árabe lá. Vai pagar uma multa de 15 milhões. Né? O salário do Arthur Jorge deve ser na casa de 2,5, 3 milhões. Tem até, vou usar o André Hernan, que é um baita do jornalista, sempre muito bem informado. E ele tem os detalhes. Vamos lá. Arthur Jorge, o que o meu parceiro e eu, Bruno Andrade, já estávamos trazendo aqui na ESPN Brasil, que o Al Rayyan do Catar topou, né, diminuir a multa rescisória e o Cruzeiro avançou na negociação. Agora, acordo verbal total e Arthur Jorge será técnico do Cruzeiro. Final, né, a multa final ficou em 2,5 milhões de euros, aproximadamente 15 milhões de reais. Esse pagamento, né, da multa será em 3 parcelas do Cruzeiro para o Al Rayyan do Catar. Agora é questão burocrática, é questão de documentação, é questão de assinar a rescisão de contrato com os árabes e, obviamente, Arthur Jorge aguardado no Brasil para assumir o Cruzeiro, um técnico que muda o time de patamar, segundo a gente apurou na diretoria do Cruzeiro. Era um nome muito desejado por Pedrinho, por toda a direção do Cruzeiro, né? Tava entre ele e o Felipe Luiz. Com a dificuldade do Felipe Luiz, Arthur Jorge passou a ser o plano A da diretoria, e esse plano A foi muito bem sucedido. Lembrando que teve ali uma força-tarefa nessa negociação. O Cruzeiro contou com a ajuda, evidentemente, dos agentes do Arthur Jorge em Portugal e um agente brasileiro aqui como intermediário, o Paulo Pitombeira, que tem muito trânsito no Al Rayyan, muito trânsito no futebol do Catar e acabou facilitando as coisas ali na questão da negociação. Então, Arthur Jorge chegando no Cruzeiro, novo treinador. E aí, fã de esporte, gostou ou não? Comenta aí. Tá aí o nosso André Hernan na ESPN, obrigado aí pelo carinho, né? Pegamos lá do Instagram. O Samuel Venâncio deu em primeira mão no Central da Toca, né? Lá no texto. E o nosso André Hernan sempre muito bem informado, com o Bruno, que trabalha com ele lá em Portugal. Ô, gente, obrigado pela audiência. Vocês são fantásticos, obrigado. Agora o Cruzeiro tem um técnico do seu tamanho. Agora tem. Parabéns, Pedro Lourenço, parabéns, Pedro Júnior, porque o Arthur Jorge já era o plano do Cruzeiro antes de trazer o Tite. Vamos ser verdadeiros. O Pedrinho queria o Arthur Jorge, né? Mas, eu estou no olho do peixe, outro lugar, estou vendo o Atlético ali também. Mas o Arthur Jorge não quis sair naquele momento, né? O Cruzeiro optou pelo Tite, que foi a tragédia. O Tite é uma tragédia anunciada, e eu avisei, né? Tite deixou terra arrasada, Ryan Tosta. Foi o termo que eu usei quando ele chegou. Onde ele passa, ele deixa terra arrasada. A derrota do Cruzeiro hoje foi em função disso. E no segundo tempo, as mexidas do garoto que comanda o Cruzeiro interinamente já melhoraram o time. O Cruzeiro foi outro no segundo tempo. Merecia até um empate, né? Nosso Luiz César, time pelo menos correu. Lembrando, com um monte de desfalques, e tem esse detalhe. O Cruzeiro não tinha Cássio, Matheus Pereira, Romero,
Caio Jorge. Ô, gente, 4 jogadores imprescindíveis. E vai ficar sem o Cássio o ano inteiro. Né? Ruptura de ligamento, fez a cirurgia. O Cruzeiro tem que trazer um goleiro. O Cruzeiro vai precisar de um goleiro. Né? Agora o Arthur Jorge, gente, assim como eu falei que o Tite não prestava, que era um péssimo técnico, eu estou dizendo agora, Arthur Jorge, a China Azul vai ficar apaixonada pelo trabalho dele. Hoje eu mandei uma mensagem para o Beto, lá em Portugal. O Beto foi goleiro da seleção portuguesa, jogou com o Cristiano Ronaldo. Perguntei para ele, Beto, Arthur Jorge, falou, Jaircy, bom de grupo, baita gestor, baita treinador, e o Cruzeiro vai estar bem servido, muito bem servido. Né? O Beto conhece ele, né, de Portugal, e goleiro de seleção portuguesa, hein, gente? José Marcos, a culpa desse início da diretoria que trouxe o Tite, que não entende nada de futebol. Sim, meu amigo, mas o plano 1, o plano A, era o Arthur Jorge. Ele não quis sair do Al Rayyan naquele momento. Agora sim, a guerra, né? Ninguém quer ficar numa zona de guerra. O Irã está atacando todo mundo que está por ali, né? Então, resolveu, vem para o Brasil, volta para o Brasil, conhece o futebol brasileiro, conhece o Cruzeiro. Aliás, ele não conseguiu ganhar do Cruzeiro com o Botafogo. Perdeu as 2, foi campeão brasileiro sem ganhar do Cruzeiro. Perdeu as 2 para o Cruzeiro. Então ele sabe muito bem que o grupo do Cruzeiro é qualificado, é muito bom, e agora tem um técnico à sua altura. Tite conseguiu lascar com tudo no Cruzeiro. Fernando Marcos, eu avisei. Eu não gosto de ficar repetindo, eu avisei, mas eu avisei. Quando anunciaram, estamos pensando em trazer o Tite, eu falei, não façam isso, vai deixar a terra arrasada no Cruzeiro. E está aí o resultado. Terra arrasada. Mas o Arthur Jorge vai mudar esse cenário. Adriano Cândido, Tite, além de destruir o time, fez o Pedrinho pagar um absurdo no gesto. Também, muito bem lembrado. Galera, vem comigo, vamos aumentar essa audiência, tá bacana? Eu quero muito a opinião de vocês sobre o Arthur Jorge. Tite é passado, um passado sombrio, um passado que nos deixou arrasados. Mas como eu disse, eu já estou feliz que esse cara foi embora e posso falar do Cruzeiro. Claro, não estou feliz com a derrota, mas eu antecipei ontem, falei, o Cruzeiro não ganha do Atlético Paraná, vai perder. Né? A gente sabia, com os desfalques que tinha, talvez se os jogadores estivessem em campo, pela postura do time no segundo tempo, o Cruzeiro até pudesse ganhar. Gilmar Almeida, sem um bom goleiro não tem jeito. Tem que buscar um bom goleiro, agora vamos ver. O Atlético está ganhando de 1-0 do São Paulo, 43 do segundo tempo, hein? O Atlético melhorando sua posição na tabela, o Cruzeiro não ganhou de ninguém ainda. Né? São 4 derrotas e 3 empates. Sem raça, Jandiel Barbosa. Sem raça o quê, Jandiel? O Cruzeiro hoje jogou no segundo tempo muito bem. Com todos os problemas e desfalques, o Cruzeiro fez um belo segundo tempo. O UFC Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro perdendo, o Cruzeiro teve uma postura melhor. Perfeito, eu concordo com você. Time que toma um gol com 50 segundos, não pode, né? Pode. Bobeou, tomou o gol. Aí o juiz deu um pênalti lá, até eu não vi a imagem conclusiva, mas tá bom. Segundo tempo foi outro Cruzeiro. Correu, tabelou, tocou, fez gol. O Neiser fez o gol. Eu gostei do segundo tempo. Antônio Siqueira, Matheus Cunha falhou no primeiro gol. Sim, não falhou não, meu. Porra, o cara deu uma pancada, foi um golaço. Lá na gaveta. Eu vi o lance aí, não. Foi o Mendonça, eu acho que ele foi de uma rara felicidade metendo a bola na gaveta. Não tinha jeito não. Né? Eu acho que houve uma falha de... Aliás, peguem o lance. Eu acho que houve uma falta no William. Mas os jogadores do Cruzeiro não reclamam. Eles têm que aprender a reclamar. No lance que a bola sobra para o Mendonça, eu acho que teve uma falta no William. Não estou justificando. Falei ontem que o Cruzeiro ia perder. Tá? Mas é preciso o Cruzeiro reclamar. Está muito bonzinho. Aceita tudo passivamente. Todo mundo reclama, menos o Cruzeiro. Sabe? Tem que reclamar, gente. Ó, o São Paulo chegando, ó, que perigo. Entendeu? Pelo amor de Deus. Renato Vieira. Jaircy, falando a real, esse técnico do Cruzeiro vai ter trabalho. O Tite deixou terra arrasada. Espero que o Arthur Jorge dê o jeito. Vai dar. O Tite deixou terra arrasada. Mas um bom treinador, um treinador de ponta, como é o Arthur Jorge, vai resolver a situação. China Azul, fique tranquilo. Agora, temos que nos cuidar com relação ao Brasileirão, hein, gente? Não é brincadeira, hein? 7 jogos, o Cruzeiro tem 3 pontos. Tem que fazer 45. O brasileiro não vai ganhar. Já era. Eu não estou preocupado nem em ganhar. Estou preocupado em Cruzeiro fazer os 45 pontos. E brilhar na Libertadores e na Copa do Brasil. Adriano Cândido voltando aqui. Pedrinho precisa contratar um CEO que entende muito de futebol rápido. Senão não vai ser assim. Pedrinho é muito cruzeirense, mas também tem muito amadorismo em relação à administração de futebol. Está aprendendo, né, gente?
O Pedrinho é presidente do clube, ele é o dono, ele sabe que ele está aprendendo também, porque ele sempre ajudou financeiramente e tal. Hoje ele é o dono. Ele está aprendendo, o Pedro Júnior está aprendendo. Já falei que o Pedro Júnior vai ser um dos grandes dirigentes do futebol brasileiro, porque é dedicado, porque é interessado, porque é muito honesto. Gente, é outro Cruzeiro, vai ser outro Cruzeiro. Assim como eu tive um pessimismo quando anunciaram o Tite, eu sabia que ia dar nisso, eu agora estou tendo um otimismo gigantesco com o Arthur Jorge, tá? Mauro, o Cabuloso vai voltar a ser o mesmo do ano passado. O Tite não estava só preenchendo um buraco até o Pedrinho achar um novo técnico. Arthur Jorge, belo técnico, belo treinador, estou feliz. Vai ter trabalho para consertar? Vai. Mas o time é bom, o time sabe jogar bola, o grupo é bom, vai trazer um preparador físico bom, porque esse que estava aí do Tite é do nível do Tite, péssimo. O Cruzeiro estava com a língua para fora, né? Então é por aí. Um erro custa muito caro. Camille e Vitória, sim, Camille, mas quem não erra? Né? O Pedrinho errou tentando acertar. Todos nós erramos, né? Isso que nós estamos vendo é um absurdo, cara. Na minha opinião, é um completo absurdo e um total desrespeito com a torcida do Cruzeiro. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar pra vocês. O elenco do Cruzeiro, ele é basicamente o mesmo. O mesmo que jogou com o Fernando Diniz, o mesmo que jogou com o Leonardo Jardim, o mesmo que jogou com o Tite. Salvo uma ou outra peça, a espinha dorsal, o esqueleto é esse aí. E agora não tem Tite mais. Agora, se Deus quiser, será o Arthur Jorge. Aí eu quero saber o seguinte, mas quantos treinadores vocês vão derrubar? Mas quantos treinadores esse elenco do Cruzeiro vai derrubar? Porque cai treinador e o elenco é o mesmo. E o que eu vi hoje em campo, aí a minha opinião, tá? Diogo Medeiros. O Washington tem a dele, o Paulo tem a dele, você tem a sua. Eu me senti hoje desrespeitado como cruzeirense por esse elenco aí. Eu hoje me senti envergonhado de assistir a partida de hoje. Eu fiquei com raiva, cara, do que eu vi hoje. Sabe por quê? Porque os caras não estavam querendo, não. Os caras não estavam querendo, não. Os caras estavam desinteressados. Desinteressados. Em vários lances aqui no jogo, eu falei com o Washington Luiz, eu parei de narrar e falei, ó, presta atenção. A posse de bola tá com o Atlético Paranaense. Repara, ninguém do Cruzeiro chega junto à marcação. Ninguém dá o bote. Ninguém encurta o espaço. E o Atlético Paranaense vai trocando passes como quer. E os caras do Cruzeiro ficam assistindo. Saída de bola, ninguém vai lá pressionar. O Atlético Paranaense pode sair jogando tranquilo. Quando chega próximo da zaga do Cruzeiro, ninguém faz nada. Os caras ficam só olhando. Cara, quantos erros de passe? Quantos cruzamentos errados? Quantas vezes nós saímos jogando errado? E você sabe que é o pior de tudo? Toda vez que o Cruzeiro perde a bola, toda vez que o Cruzeiro toma um gol, toda vez que acontece alguma coisa, os caras não têm reação, velho. Não tem reação. O Cruzeiro tomou 2-0 com 9 minutos. 2 chutes a gol, 2 gols. E você sabe qual é a reação dos caras? Nenhuma. Termina o primeiro tempo, Washington, você vê ali os jogadores, você não vê ninguém puto, cara. Você não vê que os caras estão indignados. Não tem um que tá tipo assim, porra, caralho, mano, isso não pode. Você não tem esse sentimento, cara. Todo mundo apático. Todo mundo... Sabe? Aí eu até falei aqui, cara, eu tô me sentindo um otário que tá narrando esse jogo. Eu tô me sentindo besta. Sabe por quê, Washington? O piorzinho ali ganha 300 mil, irmão. O piorzinho ganha 400 mil, ganha $500 mil. Mas a cara que viraliza é a nossa. Você parou pra pensar nisso? Verdade. A cara que viraliza é a minha, é a sua, é a do Paulo. Aí nós somos otário. O que eu posso fazer para poder mudar isso? Não posso fazer nada. O que eu posso fazer é o que eu tô fazendo aqui, ó. É chegar e falar, cara, é um absurdo. Mas eles vão entrar no avião agora, vão embora para casa, vai cada um para sua casa de luxo, tranquilão. E quem é que vai viralizar em tudo quanto é grupo, página e ficar virando meme é nós aqui, ó. E se a gente reclamar, tá querendo aparecer, Washington. Cara, eu fico puto com um negócio desse. Primeiro lance, um chute a gol, 1-0. Segundo lance, 2 chutes a gol, 2-0. O time do Cruzeiro não marca. O time não encurta no espaço. O time só olha. O time não chuta a gol. Nós não tivemos finalização a gol no primeiro tempo. Se ter, foi uma lá.
Praticamente não teve. Você não vê jogador com raiva, você não vê jogador indignado, você não vê, igual no final da partida ali. Tudo bem, o Willian, não sei se o Willian já foi treinado pelo Odair, não quero saber, cara, mas não fica de risadinha dentro de campo não, irmão, pelo amor de Deus. A impressão que você passa é que você não tá nem aí, a torcida já não tá de love com você. Conversa um cara depois, lá embaixo no vestiário, ou então, pô, professor, daqui a pouco, acabou o jogo, usei lanterna, 21 pontos, tem 3, os caras rindo dentro de campo. Calma aí, cara, pelo amor de Deus. E mais uma coisa que eu quero falar que agora é direcionado pro Pedro Lourenço, que é um cara que a torcida ama. Mas, Pedrinho, deixa eu te falar uma coisa, cara. Trata jogador como jogador. Não trata como amigo, não, cara. Eu tô te falando aqui, talvez, não sei se isso vai chegar no Pedrinho, mas às vezes ele pode até me entender mal, mas eu falo com o maior amor, com o maior carinho, com o maior respeito do mundo, cara. Para de tratar os caras igual amigo. Trata os caras igual funcionário, mano, que é o que eles merecem. Entendeu? Foi bem? Parabéns. Parabéns, beleza. Não foi, irmão, aqui, ó, obrigado, tchau, um abraço. Só te falar uma coisa, nenhum jogador ia ser seu amigo. Nenhum é. Porque na hora que se o caldo entornar, esse tudo pula fora. Igual foi em 2019. Entendeu? Na hora que a face tá boa, é tapinha nas costas, mas ninguém aí é seu amigo não, Pedro. Os caras tá aí pra trabalhar e tal, não sei o que lá. Eu sei que você entende isso, sabe? Mas trata os caras, chega junto, velho. Os caras tão acomodados demais. Sabe, tá faltando comando, tá faltando cobrança, tá faltando pressão pra cima desses caras. Eu tô falando pra cima dos caras por quê? Porque não tem treinador mais não, gente. Já derrubaram mais um. O Tite não era meu preferido não, mas já derrubaram mais um. A cobrança agora tem que ser pra cima desses caras, velho. Que isso, aí? Tem jogador que ganha 2 milhões de reais, 1 milhão de reais e meio, 800 mil, 900 mil, e soa pra ganhar do Betim, sofre pra ganhar do Tombense, e não ganha de ninguém no Campeonato Brasileiro. 21 pontos. O Cruzeiro tem 3. O Cruzeiro tem, nesse exato momento, 14% de aproveitamento. E você sabe o que vai acontecer daqui a pouco, pessoal? Presta atenção. O Cruzeiro hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo hoje com o Cruzeiro no Brasileiro vai afetar a Libertadores. Vai afetar a Copa do Brasil. Porque eu dei o exemplo aqui. Você imagina, por exemplo, se domingo agora o jogo é com o Santos, e se na quarta-feira tivesse um jogo de Libertadores, lá na Colômbia, lá no Uruguai, lá na Bolívia, lá no Caixa Prego. Aí, às vezes, o que você ia fazer? Se tivesse uma condição melhor, mais tranquila no brasileiro, não, que ó, vamos descansar o Caio Jorge e o Romero nesse jogo para ele estar bem na Libertadores? Vamos. Pô, bota ali um ou outro, segura a onda. Ah, não, vamos descansar o Pereira, vamos... Agora não tem como, irmão. Vai ter que matar os caras no brasileiro, entendeu? E se der, disputa a Libertadores. Se der, disputa a Copa do Brasil. Porque como é que você, lanterna do brasileiro, com 3 pontos, como é que você não vai priorizar o brasileiro, irmão? Porque se não priorizar do jeito que tá aí, vai cair. E não brinca esse negócio que não cai não, porque cai, a gente sabe que cai. Sabe? Então, de verdade, cara, a gente fica aqui, fica nervoso e tal, mas pra mim, hoje, a responsabilidade maior é dos jogadores, cara. A diretoria do Cruzeiro, pra mim, também tem um peso muito importante, porque tá mais do que claro que esse elenco do Cruzeiro é torto. Que falta peças, falta reposição, o Matheus Pereira não tem um substituto, o Caio Jorge não tem um substituto, o Romero não tem um substituto, os 2 laterais direitos do Cruzeiro, o Willian e o Fagner, se juntar os 2 hoje, não dá um Ezequiel. O Cauã Moraes poderia ter uma oportunidade. O que aconteceu com o Fabrício Bruno? Olha o Matheus Henrique, gente. Então, assim, de verdade, cara, tem jogador pra mim que o ciclo dele já acabou no Cruzeiro há muito tempo e a gente tá insistindo, dando murro em ponto de faca, só machucando a mão e o Cruzeiro continua dando murro em ponto de faca. Então, por mim, Pedro Lourenço, é uma reunião, cara, mas de chegar daquela colada nos caras, irmão. E, na minha opinião, tá no nível que é o seguinte, não quer não? Treina separado, irmão. Independente quem seja. Não quer não? Bota o Willian pra treinar separado. Matheus Henrique. Matheus Pereira se precisar, Caio Jorge se precisar, tô dando um exemplo, tá? Tô falando que tem que pensar no Cruzeiro, tem uns aí que não merece não, mas tem uns caras que estão precisando. O que vai acontecer? Eu nunca vi na minha vida o Cruzeiro começar um Campeonato Brasileiro como começou hoje, velho. Em alguns momentos o time não parecia que era um time profissional. Eu tô me alongando aqui porque eu tenho certeza que a minha indignação é a indignação da torcida do Cruzeiro. O goleiro do Cruzeiro, o Matheus Henrique, o Matheus Cunha, eu não quero crucificar ele. É o segundo jogo, mas ele não passa segurança nenhuma. Cara, que absurdo.
7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Brasileirão praticamente acabou, irmão. Acabou. Hoje o Cruzeiro briga e muito para se manter na Série A. Se daqui 10 rodadas a realidade vai mudar, eu não sei, mas hoje o Cruzeiro é um forte candidato a cair por tudo que está acontecendo, porque não tem treinador que para no time, não tem treinador nenhum que tá bom pro elenco, os caras não correm, não abraçam a ideia, não fica indignado, e daqui a pouco vem aquele conversa, aquele discurso. Ah, não, vamos trabalhar, e nós estamos vendo o que tá acontecendo aí. O torcedor tá sendo feito de besta. Então vou falar que hoje, mais uma vez, hoje eu fiquei envergonhado, velho. Hoje eu fiquei envergonhado. Há muito tempo eu não vi uma partida tão ridícula do Cruzeiro como a gente fez hoje contra o Atlético Paranaense, gente. Washington Luiz e Paulo. E Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!